da nacionalidade. O tema nacionalidade vem tratado na Constituição Federal em seu artigo 12. A nacionalidade na ordem constitucional corresponde ao elemento humano de um Estado. De acordo com a lei maior, a expressão nacional abrange tanto o brasileiro nato quanto o naturalizado. Tal expressão se distingue de cidadão, pois este é o nacional, que encontra-se no gozo dos direitos políticos. Os critérios de nacionalidade são os seguintes: ius solis e ius sanguinis. Ius solis é quando a nacionalidade é verificada em razão do local de nascimento. Exemplo: uma pessoa nascida em território brasileiro é nacional brasileira. E ius sanguinis é quando a nacionalidade decorre do parentesco, do vínculo de sangue. Exemplo: a Itália adota o critério de sangue. É considerado italiano, portanto, o filho de um italiano nascido em qualquer parte do mundo. A nacionalidade brasileira divide-se em dois grupos: a dos brasileiros natos e a dos brasileiros naturalizados. São brasileiros natos, primeiro, os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço de seu país. Segundo, os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil. E terceiro, os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que venham a residir na República Federativa do Brasil e optem, em qualquer tempo, pela nacionalidade brasileira. São brasileiros naturalizados. Primeiro, os que, na forma da lei, adquiram a nacionalidade brasileira, exigidas aos originários de países de língua portuguesa apenas residência por 1 ano ininterrupto e idoneidade moral. E segundo, os estrangeiros de qualquer nacionalidade residentes na República Federativa do Brasil há mais de 15 anos ininterruptos e sem condenação penal. Aos portugueses com residência permanente no país, se houver reciprocidade em favor dos brasileiros, serão atribuídos os direitos inerentes ao brasileiro. A lei não poderá estabelecer distinção entre brasileiros natos e naturalizados, salvo nos casos previstos nesta Constituição. São privativos de brasileiro nato os cargos de presidente e vice-presidente da República, de presidente da Câmara dos Deputados, de presidente do Senado Federal, de ministro do Supremo Tribunal Federal, da carreira diplomática, de oficial das Forças Armadas, de ministro de Estado da Defesa. Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que tiver cancelada sua naturalização por sentença judicial em virtude de atividade nociva ao interesse nacional, adquirir outra nacionalidade, salvo nos casos de reconhecimento de nacionalidade originária pela lei estrangeira, de imposição de naturalização pela forma estrangeira ao brasileiro residente em estado estrangeiro, como condição para a permanência em seu território ou para o exercício de direitos civis. Outra diferença constitucional entre o brasileiro nato e o naturalizado ocorre em relação à extradição. O brasileiro nato não pode ser extraditado, em nenhuma hipótese. O brasileiro naturalizado, sim, desde que haja praticado crime comum antes da naturalização, ou haja provas quanto a envolvimento com tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins. Artigo 5º, inciso 51. Finalmente, a exceção contida no artigo 222 da Lei Maior, que impossibilita a propriedade de empresa jornalística e de radiodifusão aos naturalizados, a menos de 10 anos.
Artigo 13º. A língua portuguesa é o idioma oficial da República Federativa do Brasil. São símbolos da República Federativa do Brasil a bandeira, o hino, as armas e o selo nacionais. Os estados, o Distrito Federal e os municípios poderão ter símbolos próprios.